Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma receita de café. Isso mesmo, café, aquele cafezinho que a gente faz todos os dias em casa. E eu tô trazendo essa receita porque muitas vezes a gente sai, vai pra rua, vai dar um passeio, tá no horário do almoço do trabalho e a gente para em algum lugar para tomar um café e é aquele café maravilhoso, que você fala, meu Deus, que café gostoso. Aí às vezes o vendedor fala assim para você, olha, esse café que você está tomando é aquele café que está ali, naquele pacote. Quer levar hoje? Aí você leva o café para ter aquele mesmo café na sua casa. Aí quando você chega lá, o café não fica igual. Aí você fala, poxa, será que eu que estou fazendo alguma coisa de errado, aqui que estou preparando errado? E pode ser que seja você mesmo. Então, bora lá aprender uma receita de café no estilo gourmet, estilo dos baristas. Vem aqui comigo. Prontinho, estou aqui com os meus equipamentos. Vou deixar a câmera assim, filmando eles, para ficar mais fácil. E explicando um pouquinho do que eu tenho aqui. Eu tenho uma balança, tenho uma chaleira elétrica e um moedor de café. Tá? Eu já adiantei aqui e já fiz a moagem. Mas se você não tiver um moedor na sua casa, você pode comprar o café já moído, pode usar o café que você tiver e sem problemas. Eu gosto de moer na hora porque fica mais fresco e também ajuda, inclusive, na conservação, né? Quando o café já está moído, você armazena ele por muito tempo, ele fica velho, pode alterar o sabor. Então eu prefiro armazenar ele em grãos, aí eu moo na hora e já preparo. Então, o último item aqui que falta da nossa lista é o coador propriamente dito. Então eu estou usando um filtro de coador de papel V60, que é aquele formato cônico. E vamos lá, vamos iniciar as explicações. Primeiro ponto que eu queria explicar é a temperatura da água. Estou usando uma chaleira aqui que ela tem a marcação digital da temperatura. Tá vendo que acabou de acender um LED aqui? Essa chaleira é automática, então eu ajusto a temperatura. No meu caso aqui eu ajustei para 93 graus. E aí, como ela está parada aqui há alguns minutos, caiu a temperatura para 92. Então a própria chaleira aciona, ó, tá vendo? Caiu para 91, já voltou para 92. Ela aciona, ela liga sozinha e vai esquentando até a temperatura chegar em 93 graus de novo. Quando chegar, ela automaticamente desliga e fica mantendo ali em 93. Se você não tem uma chaleira digital como a minha, você pode usar uma chaleira tradicional. Eu tenho uma chaleira tradicional aqui também. Você pode usar a água do fogão, aquela chaleira convencional que você põe no fogo. Porque como que você pode fazer? A água ferve a mais ou menos 100 graus. Então, o ideal é, assim que ela ferver, você deixa ela descansar por uns 15, 20 segundos, aquela temperatura vai baixar um pouquinho. E aí aquele pouquinho que baixou já é suficiente para você fazer um café bom. Aí, voltando um pouquinho sobre a temperatura. Por que eu escolhi essa temperatura de 93 graus? O café, a melhor temperatura para a extração do café gira em torno de 90 até 96 graus. Se eu tento extrair um café com uma água com uma temperatura abaixo de 90, essa extração ela tende a ficar muito ácida, porque a primeira propriedade do café que é extraída durante a passagem da água é a acidez. Então, se eu tenho uma temperatura muito baixa, eu só vou conseguir extrair a acidez do café. Então ele vai se tornar uma bebida muito ácida, mas tem quem goste. Então, a minha recomendação é que você teste. Se você tiver oportunidade de ter uma chaleira dessa ou um termômetro que você vai controlando a água ou da forma que você achar melhor aí o controle, vai testando a água mais fria, a água um pouquinho mais quente, para você ir experimentando e entendendo as diferenças. Já quando a água começa a aumentar um pouquinho a temperatura, 93, 94, ela consegue extrair, além da acidez, ela extrai também o corpo do café, extrai as notas mais doces, extrai melhor a doçura do café. E se passar de 96 graus, ela começa a extrair o amargor, ela literalmente queima o pó, né, que está ali. Então você vai sentir um café um pouco mais amargo.
Então o meio termo é esse, entre 90 e 96, eu gosto de fazer exatamente na metade, aqui em 93, ó, chegou de novo em 93. Tá bom? O segundo ponto para a gente observar é o grão, a moagem em si. Repetindo, você pode comprar o café já moído ou não. Se você comprar ele em grãos e pedir para o estabelecimento moer, eles moem. Aí você pode até pedir para eles o tipo de moagem que você quer. Fala, olha, eu quero que moa o grão para eu usar numa máquina de café expresso. Ele vai fazer a moagem mais fina. Ah, eu uso prensa francesa, então ele vai fazer uma moagem grossa. Para o nosso caso aqui, como eu estou usando um filtro de papel, a moagem é média. Mais ou menos assim. E aí eu tenho também aqui a minha garrafinha térmica, onde eu vou armazenar o café. Vou ligar de novo aqui a balança. A balança, eu já explico o porquê da balança. O filtro de papel V60, você pode perceber que ele já está escaldado. Por que que escalda o filtro? Para limpar as impurezas, é um filtro de papel, por melhor que seja a marca que você comprou, existem marcas especializadas em café no mercado, que prometem pureza no papel, mas é sempre bom escaldar para tirar a impureza, e também porque o filtro está seco. Quando você passa essa primeira água, essa água vai ser absorvida pelo papel e vai eliminar um pouquinho de gosto de papel. Então escalda com água quente, pega essa água, joga fora, vai estar com gosto de papel, e aí seu filtro está prontinho para receber o pó de café. Agora vamos falar sobre a balança. Por que eu estou usando a balança? Porque, como qualquer receita, o café também tem uma proporção de preparo. Assim como um bolo que tem a receita lá, são 2 xícaras de farinha para 1 xícara de leite, para 3 ovos, só estou dando um exemplo aqui. Da mesma forma, existe também uma receita tradicional, uma receita clássica de café. E essa receita é uma proporção mais ou menos de 1:15. Existem variações de 1:18, 1:10. Tem um amigo meu que ele gosta de fazer o café 1:10. Mas, Rogério, o que significa isso? Vou explicar. A proporção 1:15 significa que para cada uma parte de café, eu tenho que colocar 15 de água. Então, se a gente estiver falando em gramas, para cada 1 grama de café, eu coloco 15 de água. E aqui a gente vai falar de água em gramas também, tá? Porque eu estou usando uma balança para pesar, a balança pesa em quilogramas. E a densidade da água é equivalente a 1 grama também por mililitro. Então, 100 ml equivale a 100 gramas de água. Então, voltando aqui, eu tenho, nesse caso desse preparo de hoje, eu tenho 20 gramas de café. Então, eu preciso de 20 vezes 15 de água, certo? Se é para cada 1 grama são 15 gramas de água, 20 gramas são 20 vezes 15, o que me dá 300 ml. Casa certinho com essa minha garrafinha aqui, que ela comporta 350 ml. Então, por isso eu estou usando a balança, porque eu vou pesar aqui 300 gramas. Então, o primeiro passo é a gente colocar o pó do café aqui no filtro. Ó, e conferindo aqui embaixo na balança, realmente tenho 20 gramas. Aí aqui um ponto importante é a gente espalhar bem. Tá? Não precisa de nenhuma frescura, tem gente que tem uns garfinhos aqui para espalhar, não precisa, é só nivelar, porque quando a gente jogar água, é bom que esteja nivelado para que não fique nenhuma parte do café sem ser molhada. Agora, a água que a gente vai jogar ali no café, essa é a parte mais importante do preparo, da parte do preparo em si, independente da receita. A gente tem que jogar água, eu vou dividir essa quantidade de água aqui que eu vou jogar, os 300 ml, em uma pré-infusão que consiste, o que significa essa pré-infusão? Eu vou jogar um pouco de água aqui, geralmente eu faço uma conta de 3 vezes a quantidade de pó que eu tenho. Então eu tenho 20 gramas, eu vou jogar mais ou menos 60 gramas de água
e espalhando bem, tentando não deixar nenhuma parte do pó sem estar molhada, sem receber água. Essa pré-infusão, você vai perceber que vai pingar bem pouco café, porque o café ele vai absorver toda essa água. E é justamente essa pré-infusão é que vai dar todo o sabor, que vai conseguir extrair tudo do pó do café. Porque esse pó ele vai encharcar com essa água e aí ele vai começar a liberar as propriedades dele. Todo o sabor, todo o aroma, os óleos essenciais. Então é nessa pré-infusão que a gente vai realmente extrair o sabor do café. Tá bom? Então vamos lá, eu vou levar a câmera aqui. Então, por que é legal? Eu não falei da chaleira, voltando um pouquinho aqui. Na hora que eu estava falando da chaleira, eu ia comentar. Por que eu uso uma chaleira de bico de pato, bico de ganso? Tem um monte de gente que chama cada um com um nome. Mas é esse formato aqui. Por que eu uso e gosto desse formato? Porque agora que eu vou colocar água aqui, vocês vão ver. Ele te dá um controle pleno de onde você está colocando a água. Aquela chaleira tradicional com bico normal, a chaleira de alumínio, de casa, ela também te dá o controle, claro, mas não é tão preciso quanto esse tipo de bico aqui. Então, se você tiver a oportunidade, como eu disse, não precisa nem ser uma chaleira elétrica. Existem chaleiras de fogão também, com esse bico nesse formato, ou aquele outro bico um pouco mais largo aqui, mais tradicional. Eu lembro que minha mãe usava até uns protetores aqui feitos de tricô, que era um desenho de um pato mesmo, para deixar guardado. Então é bom porque te dá um controle maior. Aí vocês vão ver isso agora. Vamos colocar aqui. Então, olhando ali embaixo na balança, eu vou colocar 60 ml. Tá vendo? Eu estou tentando atingir todo o grão do café. Todo o pó, na verdade, né? E tá ali, ó. Passou até um pouquinho, mas não tem problema. E aqui, deixa eu ver se consigo mostrar. Ó, tá vendo que tá pingando pouquinho. Porque o grão tá absorvendo essa água. Literalmente, ele tá encharcando com a água que eu passei ali. E é nesse momento que o café está sendo extraído de fato do pó. Eu vou deixar assim por cerca de 30 segundos para os sabores irem sendo liberados. E aí na sequência, depois de passar esses 30 segundos, a gente vai adicionar água até completar os 300 ml. E aí a forma que você vai adicionar água agora, na sequência, já não tem tanta importância, porque a pré-infusão, que já está sendo feita, ela que vai extrair o sabor. Então já passou aqui uns 30 segundos. Então eu vou fazer aqui mais uma infusão de água. Mas mesmo assim eu não gosto de colocar muito não, eu gosto de dividir em umas 2 ou 3 vezes. Coloquei, pode ver, não sei se você está conseguindo ouvir o barulho, mas já está caindo bem mais café. E um ponto importante, você vai falar assim, depois que ficar pronto, você vai falar, poxa, mas o café ficou um pouco claro, será que não está aguado, não? Não, é que a gente às vezes está acostumado com esse café de mercado, e esse café de mercado, a torra dele é literalmente torrada, porque ele tem muita impureza, tem pedaços de madeira, tem muita sujeira no meio, então as indústrias torram para eliminar aquilo, para no aspecto visual ficar tudo parecendo café. Então literalmente é um grão queimado ali que a gente consome desses cafés de mercado. Essas marcas tradicionais, né? Não vou generalizar café de mercado porque também tem marcas gourmets que vendem em mercado. Mas esses cafés tradicionais que a gente está acostumado a ver na casa de todo mundo, desde pequenininho, são grãos queimados.
E então um café bom, café realmente torrado da forma que deve ser torrado, ele não é preto, o café é marrom. Então eu vou até colocar um pouco aqui na xícara. Deixa eu ver, ó. Ele tá só pingando um pouquinho. Eu vou tirar aqui. Eu vou colocar ele um pouquinho aqui numa xícara transparente para vocês verem que o café ele é marrom. Olha aqui, ó. Cafezinho marrom, delicioso. E é isso, gente. Tá aqui a receita de café. Tenho certeza que se você fizer, você vai se sentir numa cafeteria, como naquela cafeteria lá que você experimentou o café e gostou. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se tiverem alguma dúvida, escrevam, deixem aqui no comentário. Vou tentar voltar para cá. Deixem no comentário as suas dúvidas, perguntem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo também, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Saúde, um bom café e até a próxima.